A natureza tem uma maneira de criar maravilhas impressionante. E as formações rochosas são alguns dos locais mais impressionantes da Terra. Desde rochas gigantes, que equilibram no topo das montanhas, até estranhos monólitos, moldados pelo tempo. Essas formações desafiariam a lógica e cativam a imaginação. Número 15. Kjeragbolten. Kjeragbolten é um dos lugares mais interessantes da natureza. Está suspenso precariamente entre dois imponentes penhascos, na montanha da Noruega. Esta enorme rocha está encaixada em seu lugar, há mais de 50 mil anos, desafiando a gravidade sobre uma vertiginosa queda de 984 metros. Embora pareça que o menor empurrão poderia fazê-la cair no abismo, ela permanece imóvel, uma relíquia glacial congelada no tempo. Drones capturaram vistas aéreas que revelam sua grande escala e a paisagem dramática que a cerca, algo que teria sido impossível de apreciar completamente no passado. Agora, graças aos drones, é possível apreciar. A famosa rocha atraiu milhares de turistas ousados, dispostos a pisar em sua superfície, para uma foto incrível. Cada um coloca o pé momentaneamente no que parece ser a borda do mundo. A experiência é tão popular que frequentemente se formam longas filas que se estendem por mais de uma hora. Felizmente, ninguém caiu da rocha, apesar dos perigos. Kjeragbolten continua sendo uma das maravilhas mais impressionantes e procuradas da Noruega. Uma maravilha duradoura que continua desafiando tanto a gravidade quanto a coragem humana. Número 14. Drangarnir. Drangarnir se eleva desde o selvagem Atlântico Norte. Estão localizadas nas Ilhas Faroé e são um testemunho impressionante do poder puro da natureza. Essas impotentes formações rochosas esculpidas pela atividade vulcânica durante milhões de anos erguem-se como restos de tubérculos do passado geológico do arquipélago. E é impressionante como um arco natural cria uma cena surrealista. Seu fundo escuro contrasta com o céu sempre em mudança. Durante séculos, esses monólitos só podiam ser admirados à distância. Sua escala completa e beleza eram ocultas à vista. Mas com o avanço da tecnologia dos drones, agora podemos nos elevar sobre eles, capturando os imponentes penhascos e as escarpadas costas, de ângulos que antes eram impossíveis de ver de cima. O tamanho da rocha e a forma como o oceano se curva ao seu redor tornam-se surpreendentemente claros, oferecendo uma perspectiva que apenas as aves puderam obter um dia. Além de sua grandeza visual, essas rochas têm um profundo significado cultural. As lendas falam de trolls e criaturas marinhas, miticamente ligadas a essas rochas. Seja visualizado através da lente de um drone ou experimentado a pé, essas formações continuam sendo uma das maravilhas mais inquietantemente belas nas Ilhas Faroé. Número 13. Rocha Al-Nasla. No meio do deserto da Arábia Saudita, a rocha Al-Nasla se ergue como um monumento ao próprio tempo. À primeira vista, parece como se uma espada gigante tivesse partido a rocha em duas, deixando para trás uma divisão incrivelmente limpa e afiada. As duas metades permanecem perfeitamente equilibradas, como se estivessem congeladas no momento de sua separação, desafiando a lógica e suscitando teorias intermináveis sobre como uma divisão tão precisa poderia ter ocorrido durante séculos. Infelizmente, era conhecida apenas pelas viagens do deserto. Seus segredos estavam ocultos no vasto deserto da região de Tabuk. Mas com os drones, que agora se elevam acima, podemos apreciar plenamente sua simetria e a paisagem circundante, que o moldou durante milhões de anos. Essas vistas aéreas revelam não apenas uma maravilha geológica, mas uma história gravada em sua superfície erodida. Há inscrições únicas. Algumas datam de 3.000 anos atrás.
Essas gravuras oferecem uma visão das civilizações antigas, suas raízes comerciais e sua compreensão da terra. Os moradores locais se referem a esta rocha como Jazar al-Nasla, vinculando-a a lendas e poesias, particularmente as histórias de Antar Shaddad. Sei que foi moldado pela natureza, ou por algo mais misterioso. Esta imponente rocha continua sendo uma peça cativante da história que se ergue contra os ventos do deserto. Número 12. Árvore de Pedra. No deserto de Siloli, na Bolívia. Uma solitária árvore de pedra desafia os fortes ventos. Com quase 7 metros de altura, a árvore de pedra parece saída de um sonho. Sua base delgada e erodida mal parece forte o suficiente para suportar a pesada coroa da rocha. Ela se manteve durante milhares de anos, esculpida por rajada, implacáveis que transportam areia e sal, que erodiram suas camadas mais suaves. Antes do surgimento da tecnologia dos drones, os viajantes tinham que se aproximar a pé, para apreciar completamente sua estrutura, que desafia a gravidade. Mas agora, de cima, os drones capturam a diferença entre esta delicada formação e a vasta paisagem árida que a rodeia. A vista do drone revela o alcance total da habilidade da natureza, mostrando como o vento não apenas moldou esta formação icônica, mas também deixou uma paisagem de outro mundo com estranhas esculturas. Um monumento natural, a árvore de pedra está protegida contra escaladas, preservando sua integridade e beleza para as gerações futuras. Continua sendo um destino marítimo obrigatório que atrai visitantes de todo o mundo para testemunhar uma das esculturas mais extraordinárias da natureza. Número 11. Mempupnir. Erguendo-se como sentinelas sobre as montanhas da Rússia, os 7 gigantes de Mempupnir são uma evidência das implacáveis forças da natureza. Eles alcançam mais de 40 metros de altura. Foram esculpidos pelo vento e pelo gelo durante milhões de anos, o que é muito estranho. As formações erodidas desde o solo parecem antigos guardiões congelados no tempo, mas vistas de cima, as imagens de um drone revelam seu impressionante isolamento, cercado por uma extensão interminável de natureza selvagem. Para o povo indígena, essas formações são mais do que simples maravilhas geológicas. As lendas falam de gigantes que se transformaram em pedra, e suas imponentes figuras estarão eternamente vigiando a terra. Essa profunda conexão espiritual fez de Mempupnir uma vista venerada, adicionando uma camada de misticismo à sua já imponente presença. Apesar de sua localização remota, tornou-se um destino de lista de desejos para aventureiro e amantes da natureza. No entanto, com o aumento do turismo, vem a responsabilidade de preservar este tesouro natural. Os rigorosos esforços de conservação garantem que os 7 gigantes permaneçam intactos, como uma maravilha geológica e um ícone cultural que une o passado com o presente. Número 10. Calçada dos Gigantes. Vista do céu, a Calçada dos Gigantes parece um caminho construído para gigantes. Suas colunas de basalto perfeitamente entrelaçadas formam um padrão quase de outro mundo. Ao longo da costa escarpada da Irlanda do Norte, esta impressionante formação rochosa, composta por cerca de 40.000 pilares de pedra hexagonais, foi forjada pela atividade vulcânica há quase 60 milhões de anos. Mas enquanto a ciência conta uma história, a lenda conta outra. E está é que, segundo o folclore, um gigante finlandês construiu esta calçada para cruzar o mar e desafiar seu rival escocês. O local se estende por quase 4 milhas. Seus degraus escuros de basalto conduzem diretamente às ondas do Atlântico Norte. Durante séculos, a erosão esculpiu as colunas em formações dramáticas, algumas com até 12 metros de altura, enquanto outras se assemelham a tubos de órgão, bota, ou até mesmo ao trono de um gigante. O resultado é uma paisagem impressionante,
que se parece mais com as ruínas de uma civilização antiga do que com uma criação natural. Como uma das atrações mais visitadas da Irlanda do Norte, a Calçada do Gigante combina a importância geológica com a mitologia cultural e atrai mais de 1 milhão de visitantes por ano. Seja por interesse na ciência ou nas histórias, uma coisa é certa, é uma experiência como nenhuma outra. Número 9. Pedras de Moeraki. Espalhadas ao longo das areias douradas da praia de Kauai, na Nova Zelândia. As rochas Moeraki parecem saídas de um filme de ficção científica. Essas enormes esferas, quase perfeitas, algumas com até 2 metros de diâmetro, têm intrigado e fascinado os visitantes. Durante séculos, formaram-se há cerca de 60 milhões de anos. Não foram moldadas por mãos humanas, mas pelo lento e constante trabalho da natureza. Águas ricas em minerais que se infiltram nos sedimentos que se endurecem em pedra durante milhões de anos, antes de finalmente emergirem na costa, através da erosão. Mas a ciência não é a única explicação. Segundo a lenda predominante, essas rochas são ovos de antigas enguias, que chegaram à costa do naufrágio da lendária canoa Aruru. Essa rica conexão cultural adiciona outra camada de mistério à sua presença já surrealista. Quer você as veja como uma maravilha geológica, ou relíquias de uma lenda perdida, as rochas Moeraki continuam sendo uma das atrações naturais mais cativantes da Nova Zelândia. Suas formas esféricas suaves, superfícies rachada e sua localização inquietantemente isolada ao longo da costa as tornam uma visão verdadeiramente inesquecível. Número 8. Wulingyuan. Nas profundezas da província de Yunnan, na China, encontra-se Wulingyuan, uma paisagem como nenhuma outra. Um labirinto de outro mundo de impotentes, pilares de arenito, picos, cobertos de névoa, e profundezas que se estendem por 26.000 hectares, com mais de 3.000 quartos de galão. Essas agulhas de arenito, das quais algumas se elevam a mais de 200 metros de altura. Não é surpreendente que este local do Patrimônio Mundial da Unesco tenha inspirado as montanhas flutuantes de Avatar. Esses pilares tomaram forma há mais de 400 milhões de anos, esculpidos pelo vento, pela água e pela atividade sísmica. Compostas de arenito, hematita e quartzo, uma vez estiveram sob antigos oceanos, que gradualmente se elevaram e se erudiram até se tornarem as impressionantes formações que se veem hoje. Esta obra-prima geológica serve como um ecossistema vital, lar de plantas raras e espécies em perigo de extinção, incluindo o esquivo leopardo nublado. Além de sua importância científica, está impregnada de lendas. Os moradores locais acreditam que essas impressionantes agulhas foram uma vez seres celestiais, transformados em pedra, o que aumenta a mística da paisagem. Seja admirado por sua pura beleza natural, sua importância ecológica ou seu encanto mítico. Número 7. Tsingy de Bemaraha. Quando um drone sobrevoou Tsingy de Bemaraha, em Madagascar, revelou algo saído da ficção. Uma vasta floresta de picos de calcário, afiados como navalhas, que se estendiam por toda a paisagem. Essas imponentes formações rochosas conhecidas como Tsingy foram moldadas pela natureza durante milhões de anos, criando um labirinto de fendas profundas, cavernas ocultas e torres de pedra, que parecem impossíveis de percorrer a pé. Mas as imagens do drone não capturaram apenas as rochas afiadas, também expuseram um mundo secreto oculto dentro desta paisagem exuberante. Entre as pedras foi encontrado o habitat de criaturas raras, como lêmures, camaleões, gigantes e aves que não existem em nenhum outro lugar da Terra. Do solo, muito disso permanece invisível, mas do céu, a escala da formação rochosa é realmente impressionante. Poucos lugares no planeta parecem tão surreais quanto este, e graças à tecnologia dos drones,
Agora podemos testemunhar toda a sua beleza. Sejam os imponentes penhascos de pedra calcária, ou a misteriosa vida que prospera abaixo deles. Esta descoberta demonstra que mesmo as paisagens mais extremas guardam segredos incríveis. Número 6. Balanceamento de rochas. Quando um drone se elevou sobre a Baía de Mary, na Nova Escócia, capturou algo realmente alucinante. Uma imponente coluna de basalto que aparentemente desafiava a gravidade, conhecida como Balancing Rock. Esta formação de 9 metros resistiu à prova do tempo e parece que poderia desmoronar a qualquer momento. Do chão, é uma vista impressionante, mas de cima, a precariedade de sua posição se torna ainda mais assombrosa. Formada pela atividade vulcânica há quase 200 milhões de anos, esta maravilha geológica resistiu a ventos implacáveis, ao clima severo e ao lento processo de erosão. Os cientistas se maravilham com o fato de como ela se mantém em posição vertical, enquanto formações similares desmoronaram com o tempo. Os excursionistas podem chegar ao local através de uma trilha panorâmica de 1,5 milha, mas não importa o quão perto você chegue, não pode compreender completamente seu delicado equilíbrio, como faz um drone. A vista aérea de Balancing Rock não só destaca sua incrível estrutura, mas também levanta a questão de quanto tempo mais pode permanecer de pé antes que a natureza finalmente o reclame. Uma coisa é certa, este é um local que parece quase incrível, demais para ser real. Número 5. A Catedral de Mármore. Escondida ao longo das margens selvagens do Lago General Carrera, no Chile. Aqui se encontra uma maravilha natural esculpida pelo tempo, a Catedral de Mármore. Essas impressionantes cavernas não foram feitas da noite para o dia. Elas foram moldadas por mais de 6.000 anos pelo movimento da água e dos glaciares, transformando-as em uma obra-prima da natureza. Com a luz da manhã, essas cavernas se tornam mágicas. As brilhantes águas turquesas do lago refletem a luz do sol, que projeta tons azuis brilhantes sobre as suaves paredes de mármore. É como um espetáculo de luzes da natureza. Isso faz com que cada visita seja única. Adicione os suaves sons da água pingando e as ondas suaves quebrando, e o lugar se sente como entrar em outro mundo. Chegar à catedral é tão fácil quanto caminhar. É necessário um passeio de caiaque ou barco a partir da cidade próxima de Puerto Rio Tranquilo. O verão traz altos níveis de água dos glaciares, que derretem e ocultam algumas partes das cavernas. Mas quando chega o inverno, a água baixa e revela áreas que normalmente estão ocultas. Cada estação oferece aos visitantes uma nova visão deste lugar incrível. A combinação de mármore polido, água azul cristalina e a forma como a luz se apaga faz com que tudo pareça um sonho realizado. Mas quando parece que a natureza não poderia superar a impressionante Catedral de Mármore, a história se torna ainda mais inspiradora. Uma enorme formação imponente que se mantém como um guardião da Terra está envolta em mistério e lenda. Número 4. A Torre do Diabo. Ela se eleva a uma altura de 867 pés, sobre o rio Belfort, Wyoming, e é uma formação como nenhuma outra. Esta rocha gigante está a apenas um passo para ver sua beleza e seus mistérios naturais e culturais. Os cientistas dizem que se formou há milhões de anos, quando a rocha fundida foi empurrada para cima e esfriou, criando uma estranha forma de coluna. Foi nomeado o primeiro monumento nacional dos Estados Unidos, em 1906. Mas, para os numerosos povos nativos americanos, a Torre do Diabo é muito mais do que uma maravilha geológica. Eles a veem como um lugar sagrado, um local onde se encontram com o mundo espiritual e o mundo natural. Em junho, você pode sentir essa conexão ainda mais, à medida que as tribos se reúnem para a cerimônia, em um campo com profundo significado e tradição.
Junho também é um ótimo mês para os escaladores que viajam de todas as partes, para testar suas habilidades nas encostas íngremes da torre, honrando sua importância sagrada. O Serviço de Parques Nacionais pede aos escaladores que façam uma pausa durante esse período. No entanto, equilibrar seu uso cultural e recreativo permitiu que as discussões em andamento sobre o topo das torres sejam tranquilas. No topo, você encontrará pequenas criaturas como esquilos listados e pássaros que fazem suas casas. Mas são as imponentes encostas estriadas que deixam a maior impressão, desafiando os escaladores e impressionando os visitantes. E tudo isso, enquanto está de pé nesta enorme estrutura, não pode deixar de se perguntar que outros segredos podem estar escondidos em sua antiga pedra. Número 3. Monte Erebus. Este vulcão na Antártida não se parece com nenhum outro, com 3.794 metros de altura. Não é apenas um vulcão ativo, é um escultor de maravilhas congeladas, aqui no continente mais frio do mundo. O vulcão do continente cria chaminés de gelo, que se mantêm de pé contra os ventos gelados. Essas estruturas, chamadas ferais, se formam quando os gases quentes do vulcão colidem com o ar gelado e se transformam em gelo quase instantaneamente. Imagine imponentes chaminés de gelo, que se erguem sobre uma grande montanha, e das quais saem colunas de vapor. Quando o sol se esconde, o vapor brilha no crepúsculo, criando uma cena que parece saída de um filme de ficção científica. Debaixo das torres de gelo, o calor do vulcão escava a caverna, e cada uma leva a um submundo misterioso, quase alienígena. Mas isso não é tudo que o Monte Erebus oferece. Sua cratera abriga um dos poucos lagos de lava permanentes da Terra. Ao contrário da maioria dos vulcões, onde o magma permanece oculto sob a rocha, este lago de lava de montanha está sempre visível, orgulhando e agitando-se como um coração ardente. Parece fogo exposto ao ar livre. Os cientistas se expõem e enfrentam condições difíceis ao explorar e estudar este lugar incrível, com temperaturas que caem até 5 graus Fahrenheit e tempestades de neve que os cercam. Você precisará de equipamentos especiais como sismômetros e câmeras para descobrir os segredos do vulcão Erebus. Número 2. Pamukkale, Turquia. É conhecida por seu castelo de algodão. Este lugar parece uma fortaleza coberta de neve, mas oferece uma recepção calorosa, um abraço e um ambiente tranquilo nas montanhas turcas. Pamukkale é um patrimônio mundial da Unesco. Foi se formando ao longo de milhares de anos. Suas terras brancas não são feitas de neve ou gelo, mas de depósitos, ricos em minerais, que as transformam em águas termais. Essas terras se estendem ao longo de 2.700 metros de piscina, de água azul brilhante que caem por suas encostas. É uma maravilha natural que parece perfeita demais para ser real. É assim que funciona. O campo de águas termais com minerais flui pela encosta da montanha. À medida que a água esfria, deixa uma camada de carbonato de cálcio que se endurece. A pedra, chamada Trabentino. Com o tempo, esse processo criou essa paisagem única de Pamukkale, que brilha sob o sol turco, como um sonho feito de mármore e água. Os antigos gregos ficaram tão encantados com este lugar, que construíram a cidade de Hierápolis sobre ele. Hoje em dia, os visitantes podem explorar as ruínas, enquanto se banham nas águas termais, que combinam a história antiga com a beleza natural. As terraças são alimentadas por 17 fontes termais, com temperaturas da água que variam desde uns agradáveis, 35 graus Celsius, até uns ferventes 100 graus Celsius. Ao amanhecer, quando a luz do sol atinge as terraças no momento certo, fazendo com que a piscina brilhe, como gemas líquidas, dependendo da hora do dia. A mudança de cor entre o branco neve, os azuis suaves e os amarelos dourados dá a Pamukkale uma qualidade quase mágica. Número 1. A Caverna de Fingal.
A viagem agora cruza o mar em direção à costa da Escócia. Aqui, na pequena ilha de Staffa, encontra-se a Caverna de Fingal, uma caverna impressionante que parece uma catedral feita de pedra. É uma caverna imponente com colunas de basalto formadas por antigos fluxos de lava, e moldada tanto pela natureza quanto pela lenda. A Caverna de Fingal se estende por 250 pés e adentra na rocha vulcânica, e sua beleza não se limita à sua forma única. A caverna é famosa por sua acústica inquietante. Quando as ondas batem contra suas paredes, o som ressoa com uma melodia, criando uma experiência quase mágica. Essas colunas hexagonais formam um círculo de 6 metros de comprimento, que há milhões de anos esfriou e se rachou, encaixando-se tão perfeitamente que quase parece feito pelo homem. O resultado é uma obra-prima natural, que inspirou inúmeras histórias e lendas. A Caverna de Fingal está até mesmo vinculada à Calçada dos Gigantes na Irlanda. Elas compartilham as mesmas origens vulcânicas e uma história baseada em mitos de gigantes em fontes heroicas. Esta caverna também tem sido um local de diversão para artistas, poetas e músicos ao longo dos anos. O compositor Félix Mendelssohn Bartholdy ficou tão comovido por sua beleza, que criou uma famosa peça musical. A obra está inspirada em sua visita. Outros artistas também encontraram a centelha da imaginação neste lugar incrível.